Essa entrevista foi gravada dia 17 de setembro de 2023 com o ator Otávio Augusto e com participação do ator e pesquisador teatral Daniel Marano. Primeira pergunta, você vai achar óbvia, mas eu quero que você me responda por que você virou ator. Não sei. Aliás, eu não virei, eu sou ator. Que virar é ser outra coisa, talvez, na minha opinião, não sei. Mas eu sou ator, agora o porquê, o que me levou a isso, eu não sei. Por mais que eu queira procurar, eu nem sei se era procurar emprego, o que era, eu não sei. Só sei que hoje nós estamos aqui comemorando alguns anos, não é? Na estrada da vida. É isso, tá? Então aconteceu naturalmente, né? Não teve um momento que você... Não sei, aconteceu, não sei nem se naturalmente, entendeu? Foi uma dessas brincadeiras, talvez, que tinha um corretor de seguros onde eu trabalhava, que ele era corretor lá, mas fazia rádio, uma série de coisas. Eu falei, é curioso isso, eu nunca vi. Ele falava, me convidou um dia e eu fui lá para a Rádio São Paulo, Record, e estou aqui até hoje, assim, correndo o mundo. No Oficina, né, foi a sua escola do teatro, a gente pode dizer isso? Pode dizer, não, foi. Foi, né? E não só de, desculpa te cortar, Imagina. Não só de teatro, foi um lugar onde eu encontrei uma espécie de como realizar minha vida, entendeu? Não só profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano. Ali o mundo foi descortinado para mim de uma forma que eu agradeço até hoje. Pelo Zé Celso, né, o Fernando Peixoto, o Borg, a Ítala, enfim. Foi ali que a gente iniciou, e a grande escola nossa lá eram as aulas que nós tínhamos com o Eugênio Kuznet, né, que era um gênio, mestre de Stanislavski e tal, e a gente convivia, mais que isso, aprender é difícil, né? Eu peguei uma turma boa, e depois fui trabalhar com o Demar Guerra, no Marrassad, enfim. Eu sei que pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu queria ouvir nas suas palavras qual que foi a importância do Zé Celso no teatro brasileiro. Não percam tempo se tiver a possibilidade de conhecer em vídeos ou em filmes, não é, o trabalho do Zé Celso. E ele fez esse trabalho em teatro da maior importância para a gente, mas também ele fez cinema, não é? Então teve uma experiência da qual eu participei como assistente dele, não é? Do Prata Palomares, uma longa-metragem que a gente fez em Florianópolis. Pepinos, romãs, figos, muita cana-de-açúcar, muito pau-brasil. Tudo serão delícias. Tudo que eu tinha que aprender, digamos assim, tecnicamente, ter um caminho a seguir e tal, foi lá com eles. Com ele. E tudo eu aprendi lá, tudo. A minha maneira de representar, tudo isso veio de coisas que a gente realizou lá. A gente entrava numa oficina, 9 horas da manhã, 10 horas, ficava ali fazendo ginástica, aula de uma série de coisas. Depois nós ficávamos ali fazendo taekwondo, na época com um dos rapazes que trabalhavam lá. Depois dali a gente continuou. Aí quando eu vim para o Rio, eu peguei uma outra escola aqui, que aí era mais dança, sapateado, essas coisas todas. Infelizmente no Brasil você não tem, principalmente, dinheiro para poder frequentar, para valer uma dessas escolas. O ideal era a gente entrar, né, num grupo desse ou numa escola dessas e se enfiar de cabeça até, mas a gente não tinha essa condição, né, de parar a vida para viver em função disso. Mas apesar disso a gente viveu de uma maneira muito querida, eu diria, entendeu? Porque nossas amizades foram até hoje, né?
foram indissolúveis, não é isso, professor? É isso aí. Então, indissolúveis. E até hoje, o respeito que a gente tem um pelo outro, a admiração que um tem pelo outro, e a minha reformulação de ser humano, sabe, de vida social, política, tudo isso, eu devo a esses núcleos que eu trabalhei. A amizade acertou na música. Acertei, é? E a sua Lucy? Por onde anda ela? Bom, meu anjo, o negócio é o seguinte, né? Perguntar uma coisa dessas agora, deixa isso pra depois, tá legal? Agora vamos pensar em nós. E, assim, fazer tantos espetáculos te deu uma cancha muito boa, né, para sua profissão, essa prática, né? O que os jovens atores hoje que não têm essa prática, né? A gente não consegue toda hora estar em cartaz. Antes tinha sessões terça, quarta, quinta, 2 sábado, 2 domingo. Hoje às vezes é só sábado e domingo. Como que a gente pode fazer? Olha, eu acho que a gente tem que pressionar o veículo que a gente tiver na mão. Por exemplo, as escolas de encenação, escolas para atores, enfim. E a gente não tem que ficar somente num plano da profissão, entendeu? Você pode, ali, a coisa importantíssima que acontecia eram os cenários que eram feitos pelo Flávio Império, cenários dos melhores possíveis, né? E toda uma vivência daqueles cenógrafos todos, Irênio Maia, enfim, uma turma incrível. E a gente, hoje em dia, não tem essa mistura mais, o que não é bom, porque você, é uma coisa que eu assimilei para mim, não sei se é uma coisa de se dar aula e tal, né? Ele sabe melhor que eu isso, você estar ali, o teatro não é uma coisa estática, escrita só. O teatro é uma discussão de vida, não é? É uma discussão de história, uma discussão de geografia, tudo, tá? Você pode ampliar muito o seu horizonte, começando através do teatro, conforme os autores que você tiver, conhecer aquela época profundamente. Então, não sei se hoje essa coisa já faz parte dos cursos, não sei, da calma. Então. Sim, mas é porque, enfim, Não, vocês tiveram muito mais prática. A gente não tem tanta prática, né? O Otávio falou uma coisa muito interessante, ele fala, isso é muito louco, ele entrava em cena, num espetáculo, na estreia, na semana de estreia, ele já sabia qual era o próximo espetáculo que ele ia fazer. Era uma carreira de longa duração. Era uma profissão mesmo, né? Porque você trabalhava. Hoje em dia, como você vai trabalhar 2 vezes por semana? Exatamente. Né? Assim. E hoje em dia quase só se trabalha. E o Otávio, é porque o Otávio, quando ele fala não ficar só em uma plataforma, é porque o Otávio tem no currículo dele mais de 300 trabalhos. Não. Entre teatro, cinema, televisão, circo, dublagem, publicidade. É tudo, né? Ele fez tudo, e tudo muito intensamente. Ele fez mais de 100 filmes, mais de 100 novelas, mais de 100 peças. É tudo muito, né? Então ele sempre... é muita prática, né? Por isso que ele é bom. É igual a academia, né? Se você vai muito à academia, você fica mais desenvolvido, né? Eu não sei como é. Hoje eu acho que as escolas elas estão um pouco mais... A escola hoje é mais presente na vida. Ela é mais presente, eu acho que é mais intensa, mas a escola não ensina tudo. O que ensina é a prática. A escola, eu acho, né? A escola dá referência. E cada aluno faz a escola de uma forma, né? Porque o professor pode dar as referências, os livros, e quem vai atrás disso é o aluno. Exatamente, Natália. Então... Na verdade, a gente tem sempre que ir atrás, né? Mas eu acho que não deveria ser. Nós devíamos ter uma escola como Berliner Ensemble, como tudo. Porque aqui você... Não mas veja bem, o Zé, o pessoal que veio para a oficina, uns que estavam lá, como o Celso Nunes, entendeu? A ex-esposa dele, a Regina. Então, são pessoas que estiveram lá com os Svoboda e tal, trabalharam anos lá, entendeu? Estudaram lá e vinham para cá trabalhar nos grupos dos quais saíram aqui, como oficina. O Arena talvez nem tanto, mas no Arena você tinha o Arnelli, que por si só era maravilhoso, entendeu? Então, e nós convivíamos,
sabe? Não tinha assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não. A gente convivia 24 horas. Não tinha um dia que a gente não tivesse estado junto, ou lido uma peça. Houve uma época em que a gente fazia a ginástica já de manhã, física e tal, e depois começava a ler uma peça, né, tá? E de tarde, aí a gente almoçava, voltava de tarde, continuava com aquela peça lá, a gente estudando, ia para casa, voltava e fazia o espetáculo da noite. Então é uma coisa que, de certa maneira, a minha turma foi criada assim, né? Então o cachorro tinha só um nome, Zé Celso, entendeu? Vem cá, bichão. Eu acho que o destino humano, se você aceita o destino, você aceita a fertilidade. E você pare obras. E eram pessoas muito generosas, elas não tinham coisas assim de expressão própria. No teatro eles tinham, mas na vida, a vida não era para ele vender, se vender, não era. Eu estou meio atropelando as coisas, mas é que... Não, mas para mim as coisas foram de uma importância muito grande. E eu, pode ser um egoísmo meu, talvez, não acho que a gente possa fazer de outra forma. E, embora aqui no Brasil, para a gente é um terror isso, as pessoas conseguirem estudar. A Marta Espena, que fim deu, não sei, está funcionando ainda? Tá, mas é muito em crise a escola. É sempre permanentemente em crise. Mas eu acho que hoje as escolas de teatro elas estão mais dinâmicas, elas têm aula de TV, elas têm aula a Cal tem aula de dublagem. Eu dou aula na Cal. Eu fico vendo estão mais presentes na vida, mas a escola não forma. Então, que tá na prática, né? Quando eu fiz a peça com ele, em dezembro, eu estava me formando, a Cal falou assim, olha, tem uma audição para fazer uma peça no CCBB, coisa e tal. Aí eu falei assim, legal, eu vou fazer a audição. Aí eu passei, fui fazer a peça com ele. Aí eu tinha acabado de sair da escola, então eu estava absolutamente ciente do que era interpretar. Falei assim, eu sei interpretar, vou contracionar contato. Não tinha noção. Quando eu fui para a sala de ensaio com ele, eu falei, gente, eu passei 3 anos na escola e eu achava que eu sabia o que era interpretar, mas eu não tenho noção. É só na prática que você realmente aprende. Aí você ressignifica tudo que você aprendeu. Foi uma experiência muito maluca. Eu falo, gente, eu falo que foi uma pós-graduação atuar com ele, mas assim, é uma coisa muito louca, você não aprende, né? Na escola você... Então, isso dá aflição, né? Tipo, esse é minha angústia. E a gente fez a temporada inicial, a gente fazia de quarta a domingo no CCBB. E ali na prática, porque a escola você faz 2, 3 apresentações da peça, 4, 5, 6, 8 que seja, não faz mais que isso. E o teatro precisa da prática para você fazer. E aí virou coisa curricular, né? Aí você aprende tudo muito superficialmente. Mas eu não tenho uma... E a gente não tem escola de método aqui no Brasil. Não. Que ensina um método do início ao fim. É muito holístico tudo, né? Você pega um pouquinho de celular, um pouquinho de retórico, um pouquinho de... E aí a televisão passou a ser mais importante. Porque é o grande mercado ilusório. As aulas mais disputadas lá na Cal são as aulas de TV, os showcase, enfim. E eu não tenho nada contra a televisão, não é isso. Ela só tem contra o salário que ela paga pra gente, que é muito pouco. Mas é onde você também pode aprender muito. Uma vez teve um grupo francês para assistir qual era o método que nós fazíamos uma novela em 6 meses, 8 meses, que lá eles demoravam anos, né? Aí veio aquele grupo, ficou lá no estúdio e a gente, quando acabou, e agora vamos dar almoço, tá? Vocês vão continuar mais coisas? Vamos, até 8, 9 da noite. Vocês são loucos. Eles são loucos. Lá a gente chega, tal, vem ali, a gente faz uma primeira leitura, aquele dia e tal, aí separa tudo que vai ser gravado, que não são mais do que 6 cenas, 7. A gente gravava 40, conforme a novela 50 por dia. Aí eles iam aqui e disseram assim, olha,
A gente achou que ia aprender alguma coisa aqui. A gente não tem esse pique, não. Desculpa, mas... porque nós não sabemos fazer isso que vocês fazem. E tem aquela história que ator gringo não decora em casa, né? Ator gringo é tempo de trabalho, sabe? Eu trabalho na... México, principalmente, que começou com essa coisa. Exatamente. Atores espanhóis, argentinos, não decoram em casa, não trabalham em casa. Por isso que usam muito ponto. E por que será que essa questão, né, da prática, até muitas pessoas falam da falta de público, né, nos teatros, na sua opinião, por que isso aconteceu? Assim, o que não foi passado de geração a geração que hoje em dia nós temos essa situação? Acho que essa é uma situação política, não é uma situação somente de... É uma coisa que aconteceu, essa dita revolução pelos militares. Não foi uma revolução, foi uma tomada de poder mesmo, mataram gente, e é uma coisa terrível. Aconteciam coisas assim, a gente às vezes precisava procurar um texto, não é? E depois ir para o dicionário, ver o que significava isso, aquilo, porque a camuflagem era tamanha para a censura não entender, fosse possível não entender, entendeu? Que a gente ficava assim, perdido. E eu acho que isso tem também a responsabilidade aí que eles tinham de acabar com o público de teatro. Porque eu acho que a maior censura do mundo é econômica. Quando eles começaram a proibir peças do Chico, que a gente ia fazer, o Calabar, a ópera do Malandro e tal, tudo isso a gente ficou, por exemplo, Calabar, eles censuraram a peça no último ensaio, um dia antes da estreia, com tudo comprado, produzido, feito, músicos, música, todo mundo ali, entendeu? Como recupera, né? Esse dinheiro não recupera. Não tem, porque você depende da bilheteria. Não há, e ainda mais o pessoal ligado ao exército, eles não têm condições de chegar aí, vamos discutir isso, discutir aquilo. Não era essa a intenção era acabar mesmo, sabe? E eles começaram a fazer um trabalho em cima de tudo. Jovem, né? Iam afastando, censura disso, daquilo. Essa coisa do Calabar, quando eu cheguei, era um ensaio geral, eu falei, Fernando, eu vou passar aí de tarde, que hora começa o ensaio? Acho que era 2 horas, 3. Eu vou passar aí e vou ficar onde? Eu preciso me esconder, porque eles não deixam ninguém assistir, né? Falei, mas fica lá no balcão, era no ginásio. Ficamos lá no balcão, estão vendo? De noite eu falei, olha, está proibida a peça. Meu Deus. Eu lembro o Fernando, eu não vou me esquecer daquela expressão dele. Era tão raivosa, tão... Sabe quando você fica sem pernas, sem cabeça, sem nada, tá? Porque a gente se olhava e não havia um motivo para proibir a peça. Não, mas vocês estão falando de traição. A traição do seu quê? E eles confundiam qualquer coisa para a gente não ter como sair da jogada. Aí foi um negócio terrível. Fortuna, que foi a produção. Fortuna não, para uma produção de teatro foi fortuna, porque a gente não tinha esse dinheiro. Ia depender de bilheteria para pagar isso, que era todo dinheiro emprestado de um banco, de uma outra empresa, que a gente teria que repor esse dinheiro, entendeu? Aí eu acho que essa turma, naquela época tinha muito os cursinhos, né, da moçada jovens. Então eles estudavam naquelas escolas, como é que chamava aquela do Rio lá? Escola de... Ai, meu Deus do céu. Era uma escola, era de 2º grau, tal. Fica famosíssima. Tão famosa que... Tão famosa, eu esqueci. A galera ia pro... Porque não era como hoje, né? Não tinha
Não, mas ali... Meia, não existia isso. Eles tinham ali... Não, mas esse pessoal era proibido. Eles botavam 14 anos, então proibiam. Teve peça que eu estava lá fazendo perto da Leilá, lá no ginásio, e tinha uma hora que tinha uma festa. E essa festa era grande zorra para todo mundo, chamava todo mundo. A gente organizou e eu coloquei lá nos meus convites, todo mundo tinha que dizer os convites, né, para ver se autorizava, porque a censura fazia. E nessa peça que teve a questão do brigadeiro também? Eu também falei lá. Mas já, aí esse negócio do brigadeiro, quando São Paulo falou assim, não, vocês estão fazendo isso, estão botando o brigadeiro na peça. O brigadeiro, eu falei, não, senhor, aí sou eu quem falo isso. E o brigadeiro que eu falo é o brigadeiro de festa, docinho. Vai ter isso, abacaxi, brigadeiro e tal. Mas ele falou assim, brigadeiro, doce. Eu falei, docinho, o senhor não sabe de festa? Sim, também pode ser um docinho. Aí você acha assim. Aí eu acho que um dos grandes motivos que eles faziam, escola de cadetes e tal, que a gente ia lá para a Serra fazer espetáculo vendido para eles, tá? Não os censores, mas aquela escola que eles têm, tem até hoje, né? A escola de cadetes alemães. A gente ia, era uma coisa estranhíssima, a gente não sabe se iria conseguir fazer espetáculo ou não. O Mahassad você fez com a Aracy Balabanian? Aracy, Rubens Correia, tinha os cantores também, mas eram atores que cantavam. Eugênio Kuzma estava no elenco também e trabalhava com a gente ali, e texto e tal. Bogos, Irina Greco, Aldemar Guerra, e aí quem trabalhava com a gente nos ensaios era Mário Quejdali, o Paulo Herculano, que era o professor de som, voz, tal, e quem mais? Tinha um monte, todo mundo. E como que era trabalhar com a Aracy? Pessoa, uma atriz maravilhosa, uma colega sensacional. Naquela época, a gente vivia muito de grupos, né? Formava um elenco na televisão e tal, a gente passava a viver praticamente juntos, entendeu? Não só nas gravações, como também em ensaios e uma série de cursos que a gente fazia. Né? Agora, a Aracy, ele era uma pessoa que a gente achava era tímida e tal, né? Tudo assim meio... Era muito amiga, muito doida com a gente, sabe? Mas não é doida de fumo, essas coisas, não. Doida de, na hora do trabalho, topava qualquer experiência no trabalho, estava ali com a gente. Né? E aí, acho que foi ela, né, quem teve o apartamento roubado, que o único dinheirinho que ela tinha guardado estava lá no apartamento e levaram. Não, pegou fogo. Pegou fogo. Pegou fogo o apartamento. Tanto que ela não tinha foto de carreira nenhuma. Nenhuma. Ela perdeu tudo no fogo. O livro dela, da Aplauso, ele quase não tem foto. Conta a história do Kuznets, que ele falou em... Você gosta de história engraçadinha de teatro? Kuznets. Qual? Esses loucos aqui, do hospício. Do Hassad? O Kuznets, ele era, fatalmente, ele era professor de todo mundo. E a gente procurava muito ele para entender o que a gente não estava entendendo, como realizar, essa coisa toda. A gente era grupo mesmo. Então, eu ia, estamos lá, tal, E o curso ele fala assim, vocês têm que ouvir. O teatro, o importante é você ouvir antes de responder, para saber o sentido daquilo.
Aí estamos um dia fazendo já o espetáculo, eu tinha estreado, e ele fazia o diretor de Charenton, que era o grande presídio de loucos, né? Aí, então a peça toda se passava ali, que o SAD programava um grande espetáculo para vender a ideia, né, para o Charenton, de que aquilo seria um tratamento mais lúdico e não sei o quê, para os louquinhos melhorarem, em vez daquele tratamento violento que tinha. Aí estava lá no espetáculo, correndo e tal, e chegava no ato, assim, no meio do primeiro e segundo ato, tinha uma parada, entendeu? Que o mestre lá, o Coelho, o personagem do Coelho, se levantava e mandava parar o espetáculo. Olha, Monsieur de Sade, né? Aí ele começou a falar, Monsieur, era um nome que tinha lá, Monsieur de Sade, eu acho que espetáculos foram feitos para divertir, foram feitos para levar esse pensamento das pessoas deficientes aqui para uma coisa positiva, para melhora dele. Termos aqui realmente um grande núcleo de reabilitação e aquela coisa. De repente, a gente está ali sem o cruz de espada, ia continuar, e daqui a pouco ele começa a... falando em russo. Caralho, começou um olhar para o outro. Eu falei, qual é a minha saída? Eu ficava, minha marca era assim, na frente, no palco. O Rubens Correia aqui, não é? E eu falei, cada um, eu comecei a olhei para trás para ver quando podia fugir de cena. Só tinha, a gente usava umas batas mesmo, só tinha bata voando, vum, 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 todo mundo fugindo para se esconder, para não rir na cara do povo e tal. E era muito engraçado, ele em russo falando aquilo. Eu virei para me fixar ali, falei, vou pegar no Rubens Correia, vou concentrar nele. Quando eu olho para trás do Rubens, o Rubens já está chorando. Eu digo, porra, aí o Bogos entrou dentro da banheira, onde ele fazia o tratamento, o Bogos se atirou ali dentro e ficou essa coisa. Aí ele terminou o ato, quando a gente chega lá no palco, atrás, você está lá o posto. Vem todo mundo aqui. Que palhaçada! Não sei o quê. Vocês não têm respeito. Para mim, acabou essa temporada. Acabou que eu não faço mais essa peça, nem trabalho com vocês. Seu de merda. Cadê a disciplina desse grupo? Todo mundo falando, rindo de mim, olhando para mim. Então, Bogos, de Maguera, não é isso. É que acho que aconteceu alguma coisa com você, sua memória, que você esqueceu o texto original, acho, e foi falando o texto em russo. Ele para e eu não falei russo, eu estou indo embora. Porra, foi uma correria para segurar o velho. Aí, claro que também tinha um certo charme disso tudo, né? Ele era queridíssimo. Aí a gente conseguiu convencer e ele continuou. Só que ninguém mais olhava para ele aquele dia ali, não dava para... Entendeu? E tipo de coisa que... Você não tem como... Cada vez que acontece isso, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque a gente vê que... Não é que está preparado para tudo, não é isso, mas você sabe que tem que se virar ali e tal. E é um segurando no outro. Se está todo mundo arrebentado de rir, vai todo mundo rir, não tem saída. E são relações, essas coisas acontecem e a gente acaba nessa coisa jocosa tal, depois, né? Contando. Por causa disso, ele também é uma coisa... E a gente fala muito dessas coisas dele, porque ele era uma pessoa de uma generosidade fantástica, fantástica.
Eu estava com um problema de fazer a peça Selva da Cidade. Então, e eu tinha os filhos, e tinha uma hora que eu me reagrupava aos filhos e tinha que falar para eles sobre os filhos e tal. E não tinha isso escrito. Vocês vão usar vocês vão preparar isso e vão comer seus filhos, não é? Ah, mas não tem o texto, não é para ter. Vocês que vão criar dentro de vocês essa relação. Aí eu falei, Zé, tá difícil. Tá difícil porque você é burro. Vai lá e fala com o Kuzner, burro. Mas ele sempre resolve, então vai lá. 15 minutos ele resolveu tudo. Escreva uma carta. Eu falei, como uma carta para os seus filhos? Dizendo o que você tem que dizer a eles. No dia seguinte já estava tudo pronto. Ele tinha um conhecimento, ele tinha uma vida, né? Naquilo. Ele e Irene, a mulher dele, que era maravilhosa também. O que mais está falando que eu contava o quê? Ah, não, já contou. Vai. Ah, não. Deixa lá que eu fiz outra pergunta. Não, pode vir. Não, vai. É que você vai falando, eu vou tipo, nossa. Sabe? É bem incrível, né? Aquela pessoa que conheceu o Kuznet. Não, É porque assim. o Kuznet, pra gente, jovem, assim, que ele escreveu o mais importante livro de atores, o Autor e Método, em 74. E o Mahasad foi uma das últimas peças dele, porque ele teve uma isquemia. Sim. Então, essa coisa dele falar russo já era um pouco aquele esquema. Ele morre em 75, se eu não me engano. Mas ali era uma das últimas experiências dele. Eu tinha momentos dele que já tinham. Ele ficava meio assim, dava uma esquecidinha e tal. No Andorra tinha muita. O final da peça era os guardas da polícia que vinham prendê-lo, né? Os inspetores de polícia e tal. E estava ali, Fernando Peixoto fazia um dos atores ali, o Renato Borg e tal. A turma ali, todo numa praça, assim, uma pracinha, que ali ia acontecer o final da peça. Entravam os seus inspetores e sabiam que eles iam acabar com todo mundo. Então entrava o personagem do Kuzner que encerrava a peça. Né? Ele entrou, assim, atenção, estão vindo aí. O inspetor de veículos está vindo. Um ficou olhando para o inspetor de veículos, cara, para prender a turma, o que eu vou fazer com o veículo? Aí começou todo mundo. Então, inspetor, sim senhor, pode deixar. Não, pode deixar. E aí, porra, o Fernando quase entrou embaixo da mesa. Isso tudo é parte de uma paixão. Eu acho que teatro, antes de qualquer coisa, é uma paixão. Se não for, reveja a sua produção. Mas é a única coisa que você consegue analisar o que é solidariedade, o que é amizade, o que é traição. Não nas peças, não, na vida. Você tem que ter essa interação contigo. Senão, sabe? A representação, né, que você falou outro dia, a representação depende das pessoas. Aí ele falou, você falou outro dia, não, às vezes você faz um padre, outro faz isso, faz aquilo e tal. E como é que pode fazer um padre e um assassino ao mesmo tempo? Falei, pergunta para os autores lá na outra. É porque o personagem que ele faz na Tropa é um ex-militar aposentado, autoritário, de direito, etc. E aí as pessoas vêm perguntar muito isso para ele nas entrevistas. Como é que é interpretar um personagem que é tão diferente de você e, mais ao mesmo tempo, é o protagonista, e o protagonista é carismático, quer dizer, um vilão, né? Quer dizer, um homem que defende a tortura, como na peça defende, né? Como é que você consegue transformar, para a plateia não ter ódio? Porque é impressionante, né? A plateia fica apaixonada por ele, mesmo ele interpretando um cara que é um fascino, né? Que é
Bolsonaro. O Zé Celso, seu Kuznet, todo mundo. Mas aí essa é dessa escola dele, de magnetismo, de carisma, de... Enfim. É uma coisa de paixão e... Não é paixão no sentido babaca, não. É parte da vida, sabe? Então, é muito esquisito você fazer superficialmente. Eu acho que nem dá, né? Não, é o que ele fala sempre, né? Porque o Otávio tem coisas incríveis, assim, ele ganha prêmio, às vezes, de melhor ator do ano de televisão, e ele é o coadjuvante da novela, como em Vamp, que foi um trabalho muito lembrado dele. Na frente dele tinha Neila Torraca e o Reginaldo Faria, que eram os dois atores principais, né? Mas o Otávio ganhou a PCA de melhor ator daquele ano, fazendo um personagem coadjuvante. E ele sempre fez muitos coadjuvantes, né? Como no Central do Brasil e outros filmes, né? E o Otávio fala isso, que é simples, mas é muito eficaz, assim, para o teu pensamento como ator, assim. Qualquer trabalho que eu tô, meu personagem é sempre o protagonista. Eu não me vejo o meu personagem em relação à obra, eu vejo a obra em relação ao meu personagem, eu vejo o meu personagem em relação à obra. Então, ele sempre faz isso muito bem, né? Eu tenho um filme dele chamado Boleiros, que ele faz um juiz de futebol, não sei se... que ele tem 15 minutos de cena. O cartaz do filme é ele. As pessoas, quando falam do filme, se lembram dele, do juiz dele. É 15 minutos, não tem 1h35, 1h40. Essa coisa de ser muito marcante, né? Isso também, essas coisas também dependem da empatia, né? O Hugo Giorgetti Foi é uma pessoa que é maravilhosa para se trabalhar. Ele nunca te atrapalha, sabe? Ele acrescenta, vai fazer. Aí você fala, mas você já fez, já filmei. Não, mas eu não discuti com você, não precisa. Então, é uma pessoa... A gente tem pouco trabalho, né? A gente tinha que se misturar mais, né? Você tá brincando comigo? Vai voltar! Voltar quantas vezes for necessário! Até o senhor aprender a respeitar a regra! É mais difícil de trabalhar hoje em dia. E outra coisa que ele reclama muito é que a classe está mais desunida hoje em dia. Não é? Porque virou para a profissão, para nós, um foco de televisão, né? Acho que dinamizou muito nesse sentido. Assim. No sentido Por que as companhias elas são difíceis? Bom, elas não são companhias essencialmente, até mesmo tapa, né? Elas não têm, é difícil elas continuarem. É difícil a conversa entre companhias, né? Muito, e difícil as companhias permanecerem com o mesmo núcleo de atores como foi com eles. Sim. E aí não tem um processo, né, de vida com esse trabalho, não aprofunda nada, né? Antigamente quem produzia, quem era do teatro, eram os Fernando e Fernanda, com a qual eu trabalhei 5 espetáculos. Zé Renato às vezes produzia, né, alguma peça dele, ou do João Bittencourt. João Bittencourt, que eu fiz também. Eu acho que talvez a minha sorte tenha sido isso, eu fiz de tudo. Sabe? O ator que transita muito bem em todos os papéis, né? Ele fez musical, ele fez Ibsen, você fez tudo, né? Você fez teatro de revista. Nossa, gente. É uma coisa impressionante, é uma coisa muito... Você tem um leque, o Sérgio Brito que dizia isso, ele era o ator preferido do Sérgio Brito. O Sérgio Brito falava assim, o Otávio ele tem um temperamento muito diverso, ele vai bem em qualquer tipo de papel. Então a Fernanda, por exemplo, a Fernanda Montenegro, quando ela chamou o Otávio para ser par com ela na peça, para co-protagonizar, o Otávio sabia que ali ele estava sendo premiado, né? Porque trabalhar com a Fernanda, uma mãe de Madame Vidal, que foi uma peça que ela fez em 73 com o Otávio, foi 2 anos em cartaz, né, Otávio? Ele estava sendo ali premiado, porque ela já era primeiríssima, né? Cacilda já tinha morrido. E aí, cara, ele depois vai fazer uma peça com ela e ele ganha o prêmio Shell. E a Fernanda não. E a Fernanda chegou a falar dela no depoimento. O Otávio dominava o espetáculo. O espetáculo era do Otávio. Para a Fernanda dizer um negócio desse. Aí depois, anos depois, a Fernanda vai chamar o Otávio para o Otávio fazer o Nelson Rodrigues no teatro. Essa leitura que a Fernanda faz hoje, o projeto original, ela dirigir o Otávio lendo o Nelson. Ficaram 6 meses ensaiando, aquele trabalho
sabe, de ourives com a palavra, com o texto, batendo em palavras, só que aí o Otávio é contratado da TV Globo. E a Fernanda ainda não tinha produzido um espetáculo de modo a ter uma data de estreia, a ter um orçamento de produção. Tava tudo muito, né, muito incerto. Aí o Otávio falou, Fernanda, eu vou precisar atender a TV Globo, eu preciso voltar a trabalhar. Aí ele saiu, quando ele saiu veio o dinheiro. Aí a Fernanda foi entregar na prefeitura, diz ela que foi entregar na Cidade das Artes, lá no Rio, na prefeitura, o dinheiro do patrocínio. Ele falou assim, não, Fernanda, por que você não lê? Porque ela já tinha, muito antes ela tinha feito um trabalho que ela lia coisas. Lia Clarice, lia Simone de Beauvoir. E aí ela, eu lê Nelson, aí nasceu essa leitura da Fernanda, mas era o Otávio. Ela ia ser o Otávio. E é um autor que eu tenho paixão. Que você nunca fez, né? Nunca fez? Nunca. Ele é rodriguiano totalmente. Então, né? Meu Deus! Nunca fiz. E às vezes me dá na louca, eu vou gravar essa porra do Nelson todinho e vou mandar de presente pra ela. É pra não fazer isso. E ele tem uma coisa do Nelson. Eu tô chocada como nunca fez. Ele é o Nelson. Não, meu problema, naquela época eu estava com o problema ali, eu tive um problema que na cabeça que eu tinha que colocar coloquei um pino, não sei o que lá que eles chamam, entendeu? Que era para irrigar o cérebro e tal. É o líquido que passa no corpo todo e que ele tem que ser expulso pela urina, ou não sei o quê. Então ele tem que fazer esse caminho todo. E não estava fazendo. Então, e eu também, eu fui muito fiel ali no teatro e me fudi. Porque eu não conseguia decorar, cara. Eu, pessoal, põe o ponto eletrônico. Faz o teste com ponto eletrônico. Não. Tinha um preconceito com o ponto, né? Ainda existe um preconceito. Porque eu achava que é impossível você ouvir e interpretar, sabe? Não, e você é de uma geração que odeia o ponto, porque é a geração do teatro moderno, a geração que veio justamente com o teatro antigo, que tinha ponto, achava isso uma abominação, né? O ator tinha que ter o texto organicamente dentro dele. Então faz parte da formação dele, era uma coisa que feria a natureza dele. Então ele também não quis usar o ponto, mas também recebeu. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Não era para ser. Exato. E era para ser com a Fernanda, só que ela tá aí há 10 anos, agora completou 10 anos de temporada. Mas ela foi assistir gente lá no teatro. Como que tá fazer a troca? Como que está essa experiência de fazer a troca? Eu acho que é o início de uma experiência, né? Aconteceu uma coisa a qual eu gosto muito, é a junção desse elenco, sabe? A gente se juntar, discutir. Para mim foi o mesmo processo de oficina, de tudo. E é uma turma que não decora só o texto, sabe? Todo mundo sabe tudo. A gente está ali, aquele tipo de que a gente ensaia, né? Ensaia 800 mil horas, entendeu? E todo dia, se precisar, a gente se junta, fala, verdade. Eu acho que isso é que alimenta a gente. Como é que você consegue fazer 2 anos, 5 anos? Fazendo, não sei. Se a gente tiver com aquele mecanismo funcionando e tal, e tiver público, não tem por que não fazer. Não sei, eu tenho coisas ainda que eu não penso em fazer isso com aquele, não. Eu acho que eu vejo mais tudo, por exemplo, sobre o prisma social, político, mas não essa coisa de partidão, caralho, essas merdas, sabe? Eu acho que o homem é outra coisa, é transformador, não é? Esse negócio de partido, eu deixo um pouco de lado. Porque, aliás, foi um dos partidos que me ferrou. Muda de assunto. Não! Muda de assunto. O que a gente fez nessa época do sindicato, não. Porque o Otávio foi presidente do sindicato. Sim. 2 anos. Aliás, a regulamentação da profissão de ator foi ele. 4 anos. Em 78. 4 anos.
foi uma vez, a primeira eleição foi 2 anos, depois mais 2 anos. E era uma luta, né? O problema é que a luta ali, todo mundo queria acabar com a TV Globo. Eu não queria acabar com a TV Globo. Um dia na Assembleia eu falei, tá, e vocês vão trabalhar aonde? Só temos quem produz uma novela, a Manchete. A gente tem que preservar, até para poder ter com quem lutar, né? Se exercitar. Mas a gente é muito pouco. A gente gosta de, assim, tipo, todo mundo quer ser, não é o chefe, mas o presidente. Sabe? Uma coisa incômoda pra caramba. Ser presidente, seja do que for. Pô, que todo mundo espera que você resolva. Na hora de todo mundo se juntar para. Que aí é a grande força, né, de você resolver as coisas. Mas nós estamos saindo da conversa. Não! Eu tô, assim, pra mim a entrevista é só um pretexto pra gente poder conversar. E eu fico emocionada, assim, de estar conversando com você e de, assim, você que fez tantos trabalhos, né, tão importantes, que conheceu tantas pessoas, tão, assim, que sorte, sabe, que você teve, assim, de estar no teatro nessa época tão... Ah, com certeza, porque além daí vem o Fernando, que eu adoro, com paixão. O Fernando é como um pai para mim. E eu sou como chama aquilo que você... Pupilo. Hã? Não, pupilo é... Eu virava, saía com ele para ir pro bar, isso, aquilo, tudo escondido, ele me chamava. Estava meio... Não, e todo mundo com quem eu trabalhei, foi muito boa, né? Muito espetacular, bom. né? Foi muito assim, bom. que assim, é uma coisa... E dá uma angústia, né? Porque... Não hoje, tem mais como então, repetir isso, não difícil, tem. né? Difícil. E hoje em dia, né? Eu quero ser atriz, mas como, né? Assim, as coisas não acontecem, é tudo difícil. Cadê essas pessoas, né? Cadê o nosso Kuznets hoje? Cadê o Ademar Guerra? Cadê o Abu Janra? Cadê essas pessoas, assim? E aí, então... Abu também roubou meu carro. A cantora careca, né? Que vocês fizeram. Cantora Careca e uma peça do João Bittencourt, Onde Não Houver Inimigos, Urge Criar Um, que é uma peça ótima. Sabe? Eu até vou ver se eu acho esse texto, que é uma discussão de Você conhece esse texto? É muito bom. Que é louco, assim, né? Aquela coisa meio de uma conversa com Deus e o revolucionário. Maravilhoso. Nossa. Enfim, aí eu me dá essa angústia, assim, de... Tipo, o que temos pela frente, né? Assim, sim. É meio... Mas a gente teve, assim, tinha os grupos, naquela época tinha os grupos, né? O Arena, Oficina, tal. Tinha o grupo da Rua de Escobar, lá, o Galpão não, o Arenão lá, como é que chamava? A Ruth não teve muito grupo. Não, grupo não, mas ela produzia. Tinha o teatro dela lá, Galpão. Né? Teatro Galpão. Ela tinha muita coisa assim, várias. Por exemplo, quando o Vanou montou os rapazes da banda, produção do Johnny Raba, eles me chamaram para ir. Eu não conhecia ninguém ali, Johnny, Vivinha e tal, mas não era assim, então não tinha, sabe, intimidade, viu? E foi também uma escola maravilhosa. Foi, graças a Deus, foi um puta sucesso. Foi a primeira peça que falou sobre a homossexualidade fora de estereótipo, fora de... Além dos estereótipos, claro que tinha os estereótipos, em 70, né, 71. E ela foi censurada, né, no Rio. Foi. A assistente de direção era Eva Vilma. A direção do Maurice Vanou e o elenco era Valmor Chagas, Raul Cortez, você, Denis Carvalho, Benedito Costa, Antônio Pitanga, Benê Silva. Benê Silva. Tinha muita gente ali. Era uma peça ótima, né?
Pô, É uma peça que dá pra montar hoje em dia, né, Otávio? os direitos estão 200 mil. Ai, tá caríssimo. Nossa. Outra peça maravilhosa, A Noite dos Campeões, que era você, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Carlos Kreber e o Zenon Ferriti. Que era uma peça também só de grandes atores. Nossa, gente, Você trabalhou Essa com Teresa Raquel, comemoração. você trabalhou com todas, quase praticamente todas, já Teresa Raquel, Teresa que eu fiz. Ah, é? Foi Mas Quero Asno Que Me Carregue. Mas Quero Asno e aquela outra também. Ai, Meno Male. Meno Male. Diniz Fatsi, da Gabler. Ele trabalhou com todos os então, grandes. assim, meu Deus, sabe? Bom, é bom. Olha, eu não sei, eu me sinto muito feliz. Mas não se dava conta de que estava fazendo história, né? Você dava conta? Não, Não se dava nunca, conta. nunca. Por exemplo, Mas hoje você sabe, né? Hoje. Não, fala esse aí que... vai ter entrevista, tem essa coisa. faz exposição da carreira de 60 anos. Porque ele não tem noção, não. Ele fez coisas assim, ele fez o filme da Xuxa, aquele filme Amor Estranho Amor, ele era um dos principais ali, do Bordel. Amor Estranho Amor. Amor Estranho Walter Amor, que Mercuri. tinha uma casa de Prostíbulo. prostíbulo, mas era De luxo. gente finíssima, mulheres maravilhosas e tal. E era um dos políticos, que ainda era no Rio, no Brasil, Capital. a capital aqui, lá no Rio. E eu fazia um dos frequentadores, que era o governador de São Paulo. Tal. Aí a Xuxa ia transar com um menininho pela primeira sim. vez. Esse filme. Sim, Até esse isso ele filme fez. Meu Deus! Ela até encontrou esse menininho agora no documentário. Ela encontrou ele agora, hoje em dia, no documentário que ela fez. Aí Ela reencontrou 40 anos É. depois. A Otávio fez isso. Pessoal, tava até essa caceta desse filme. esse Nossa Senhora! filme. E você fez teatro na França, na Itália. Ele fez com o Rei da Eu Vela. não fui da vela, exatamente. Ele fez na Itália, fez na França. A Regina Braga fazia o. A Regina Braga fez o Absurdo. A Que Cantora era Careca. o Cantora verdade, Careca e verdade. onde eram duas peças curtas, né? Uma dirigida pelo Abu e outra pelo Zé Renato. Sim. Vocês faziam o Que Curioso, né? O segundo casal, né? Você e a Regina, da Cantora Careca. Que curioso, que coisa. Olha, eu fazia um casal, porque a gente não tinha essa divisão assim. Porque ele dirigiu de uma forma bem esquisita, né? Ele fez era tudo preto e branco, né? Nós não acreditávamos que ia no dar certo. espetáculo. De jeito nenhum. Puta, eu, Regina, esse cara é um louco. O Jean está ficando louco. Não dá para fazer isso. O público vai embora, não é possível. Tá? Ele marcava todo mundo assim. Essa fala, você vira para cá. Você para cá. Você fala em frente, o outro fala isso aqui. Ele não fez nada realista, né? Nada, nem a gente. Só umas cadeiras assim, eles levantavam, sentavam. Era uma loucura. E o companheiro ele era o Ivan Seto. Sei que a gente pincelou algumas coisas aqui, mas se fosse para dizer uma coisa hoje, o que o teatro te ensinou de mais importante na sua vida? Me conhecer, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que eu falo sempre. Depois que eu entrei no cinema, comecei a trabalhar lá de uma vez, eu acho que tive uma transformação, inclusive como pessoa. Eu tive uma identificação com as coisas que eu acreditava e me vi como um ser, falaria. E não era essa coisa política de, vamos fazer isso, fazer comício, nada não. Eu acho que a única coisa que eu tenho um pouco de certeza de ter acontecido comigo foi essa felicidade de ter conseguido me transformar pro teatro, sabe? Do teatro e pro teatro. Não é frescura, não é porque minha profissão nada, mas eu não sei te dizer, sabe? Mas é uma coisa que só me dá
prazer e orgulho, sabe? Muito. Mesmo não ganhando. Esse é o grande problema nosso, é esse. Então. Mas tudo bem, é isso. O que mais você quer? Nossa, eu tô muito emocionada, juro. Não, mas é verdade, tipo, não é você, é porque você viveu, assim, o teatro na efervescência de tudo. E aí conversar com você e, nossa, sério, pra mim é muito especial. E... Ali também, com a Ita, né? Eu estava com a Ita, não. Com a Ida Gabriel, a Dina também. Uma vez eu estava fazendo um personagem na novela, escroto, vagabundo, filha da puta, sabe? Aí nós tínhamos. Você viu o resultado? Vi. Tinha aquele piano. E filmado, né? Não era nem nascido. Hã? Tem filmado, ele tem. Eu tenho, né? Eu tenho. Não, perdão, eu tenho. Você tem, você ficou filmado. Não te arrumei. Preciso comprar a fita para você. Não, então eu tenho nesse HD aqui. O da Gabriel, com a Dina, você, Francisco. Eu cheguei um dia lá no teatro, todo mundo chegava ali, você lembra do Glaucio Gil, né? E os camarinzinhos ali atrás. Eu não sei o que eu cheguei muito próximo da hora do espetáculo, me arrumei rápido, não sei o quê, fiquei meio bolado, falei, porra, meu Deus, não deu tempo de eu verificar a minha contra-regra. Que eu sempre, antes de, sei lá, começar, eu verifico tudo meu. Aí eu vou ver, vem aqui, já vou preparar o palco, sai daí. Não, peraí. Deixa eu saber uma coisa aqui que falta para eu ver no samovar. Cara, foi eu pegar no samovar, ele espatifou. Que ótimo. Quebrou aquilo tudo, ainda bem que ficou aí. Que puta! Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Aí... Samovar quebra, né? Samovar, quando você encosta, você cai no chão e quebra. Eu quebrei um tapa. Você quebrou um samovar? Eu quebrei um samovar antes de... Eu era contra-regra, eu tava começando no grupo Tapa, e aí eu fui pegar, quebrou, assim. Faltava 15 minutos pra peça começar, porque assim... Aí o produtor foi buscar outro que ele tinha comprado, tava na casa dele, a peça atrasou por culpa da jovem contra-regra, entendeu? Mas eu já, o pessoal leva, vai benzer que você tá carregado. Não sei o que, eu falei, carregado como, cara? Tinha que limpar isso, nossa, pô. É prazeroso. Otávio, satisfeita, Yolanda? Muito. Olha, que bom. Vai estrear com a gente? Estreou em teatro? Já, eu fiz o Jardim das Cerejeiras no Tapa. Que maravilha! E o único acho que grupo que eu não trabalhei foi o Tapa. Foi. Nossa! O todo inteiro ele começou... Eu me lembro uma vez que ele estava em São Paulo, no Teatro Aliança Francesa, que o grupo trabalhava lá, mas a gente era muito... A gente frequentava muito aqui no Rio. Lá no Rio, ele começou o Tapa lá. Aqui no Rio. Mas nunca coincidiu de a gente fazer. Quem sabe ainda não. Pode ser. Né? Quero fazer agora com o Tonico Pereira. Quer fazer com o Tonico? Não, mas o que falta é isso, né? Imagina o Tonico em cena, né?